Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Cilei Moreira e vamos iniciar o nosso Papo Tudo de Bom de hoje com um convidado muito especial, que eu já tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ele nos bastidores. E olha, que prazer conhecê-lo, que prazer poder estreitar esses laços de amizade com uma pessoa tão para frente, né? Tão divertida, tão jovial. Ai, gente, vocês vão curtir muito esse bate-papo com ele, que já está aqui do meu lado. Bem-vindo, Leandro. Dá boa noite para a galera. Bem-vindo. Que Boa prazer noite. recebê-lo. Que prazer receber você aqui no nosso bate-papo tudo de bom. Gente, como vocês já sabem, todas as quartas-feiras, às 20h30, nós temos um encontro marcado aqui no canal Videira Verdadeira, nosso Papo Tudo de Bom, onde nós temos a oportunidade de conhecer influenciadores SUDs, aqueles membros da igreja que dedicam um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua vida a compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo de diversas formas. E Leandro, ele tem um jeito muito particular, muito peculiar de compartilhar o Evangelho. Leandro, diz boa noite para quem já está nos assistindo. Esse é o seu momento, se apresenta para todo mundo te começar a te conhecer, mas não conta muito, porque a gente tem um bate-papo ainda pela frente. Beleza. Boa noite, galera. Meu nome é Leandro Lestat, eu sou do canal Vamos Falar Sobre, e para mim é um grande prazer estar aqui hoje com a Cilei, nesse bate-papo, e poder compartilhar algumas coisas com vocês também, sobre algumas ideias que me levaram, na verdade, a fazer o canal e tudo mais, e é um grande prazer estar aqui. Vai ser muito bom compartilhar essas coisas com vocês. Ah, vai ser mesmo, porque eu já estou super animada. Você sabe, gente, que eu tenho a oportunidade de conversar com todas as pessoas que vão passar aqui comigo alguns minutos antes, né? Nós temos ali os bastidores, só nós, onde eu tenho a oportunidade de perguntar um pouco mais sobre a vida deles. A gente tem aquele momento para a gente relaxar. Eu queria que vocês soubessem como é que funciona essa preparação, para vocês sentirem, assim, ao nosso o quanto nós estamos comprometidos em trazer para vocês o melhor, em trazer histórias relevantes que realmente possam fazer a diferença na vida de quem está escutando, né? Então a gente tem um bate-papo muito legal antes. Eu conheço um pouquinho mais sobre a vida, eu faço umas perguntas assim, né, mais para entrar assim, né, mais profundamente na vida deles, para conhecê-los. E depois disso a gente faz uma oração, buscando a orientação do Espírito, para que nós possamos realmente falar aqui aquilo que vai fazer a diferença e que vai tocar o coração de alguém. Nós não sabemos quantas pessoas vão se identificar com as histórias que serão contadas aqui, mas se pelo menos uma delas se identificar e para pelo menos uma delas estas vozes fazer a diferença, já está valendo, né, Leandro? Com certeza, com certeza. Vai valer toda a recompensa que você pode querer, na verdade. Então, Gente, eu recebi aqui um currículo bem extenso do Leandro. O Leandro, ele é super gabaritado profissionalmente, tá? Mas eu vou deixar ele contar um pouquinho. Leandro, conta pra gente o que você faz hoje? O que você trabalha? então, a minha vida toda, na verdade, eu trabalhei com educação, né? Desde 2000, na verdade, eu era professor de inglês. Eu trabalhei como coordenador pedagógico de um curso de inglês também. E isso eu fiz durante mais ou menos 19 anos, quase 20 anos. E aí, há 2 anos atrás, na verdade, eu resolvi mudar totalmente a minha vida profissional. Eu virei ship planner, né, que é planejador de navio. Então, hoje eu trabalho com containers, avaliando como containers vão entrar dentro do navio, como que eles vão caber lá dentro. Então, tem toda essa parte de planejamento
dos containers. Então, hoje eu trabalho bastante com essa parte e trabalho com isso, na verdade, por causa do inglês. Então, para quem pensa aí que o inglês não é importante, é importante. Então, sempre vai ajudar a gente, é importantíssimo saber. E essa vaga, na época, eu consegui por causa do inglês. Né? Experiência em logística não tinha nenhuma. Mas eu consegui por causa da experiência com o idioma que eu tinha. Eu sou formado em marketing, tenho pós em gestão de pessoas, eu adoro trabalhar com treinamentos e tudo mais. Eu acho que isso tem a ver com essa questão de eu gostar de dar aula, né? Gostar de ensinar. E eu tenho uma coisa que eu gosto bastante durante essa parte de ensinar, que é usar a questão de empatia, né? É de ver, poxa, a pessoa está entendendo exatamente o que está sendo ensinado? A pessoa sabe como que aquilo vai ser aplicado na vida dela? Então, acho que isso é uma das coisas que eu penso muito, não somente na vida espiritual, mas na profissional também, quando eu estou tentando passar algum tipo de conhecimento para as pessoas. Então, na verdade, hoje eu estou trabalhando com essa parte. Na igreja, hoje, eu estou como presidente da Escola Dominical da Estaca e professor do No Instituto ensino, também. no Hã? ensino, No né? ensino. No ensino. Eu já perdi, assim, quanto tempo já que eu já estou na Escola Dominical, seja da ala, seja da Estaca, então, bastante tempo mesmo. Então, eu adoro ensinar. Adoro essa parte de compartilhar o evangelho, compartilhar as coisas que eu aprendo. E por isso, na verdade, o canal começou, né? Do nada, assim. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá Sim, no sim. canal. Agora vamos falar um pouquinho sobre tudo que você acabou de dizer. Olha quanta coisa interessante você acabou de passar para a gente, Leandro. Primeiro, essa mudança repentina, né? De uma forma de trabalhar para outra, assim. E como é que foi? Como é que surgiu isso? Porque você trabalhava com ensino, né? Ensinava inglês, não era isso? Não foi isso? Ensinava, depois eu Teve o coordenei o período. curso, né? Isso. Isso. E aí, de repente, você passou por um outro universo completamente diferente. E por que eu tô te perguntando isso? Porque às vezes a gente tem medo de saltos tão diferentes, de saltos tão grandes na vida da gente, né? Porque você foi de uma esfera para outra num pulo. Como é que foi isso? Totalmente. Totalmente. E assim, eu não vou dizer que eu não tive medo na época, né? E eu tive muito medo, porque na verdade eu estava com uma carreira consolidada, praticamente, né? Eu era coordenador pedagógico, então eu já tinha essa parte da liderança dentro de uma empresa meio que consolidada. E de repente apareceu essa oportunidade nessa empresa e era uma oportunidade que eu já estava procurando já há muito tempo também. E ela apareceu assim do nada, né? E na época eu perguntei muito ao Senhor, na verdade, pedi muito ao Senhor para que pudesse me orientar ao que eu devia fazer e resolvi arriscar. Na época eu estava com Sim. 40 anos, né? 40 anos, 41. Então, não é uma idade assim para você tentar jogar tudo fora e de repente tentar começar tudo de novo, né? Profissionalmente falando. Assim, Assusta, nunca, pelo menos, né? Não é assusta, que não nunca é possa, né? tarde. É, Nunca é tarde para começar alguma coisa, mas assim, eu tive muito receio na época. E foi assim, eu sei que realmente o Senhor tem me ajudado muito na questão de aprender nesse novo trabalho, porque é o que eu tenho feito muito, aprendido muito para poder colocar em prática. E o Senhor tem aberto a minha mente para poder acontecer isso. então, essa hora que você perguntou para o Senhor, aí você obteve uma resposta, uma tranquilidade para fazer essa mudança, esse salto tão grande. Então, isso fez total diferença para você, né? A gente, como seguidor de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, aprender a colocar, aprender a ter a nossa vida guiada pelo Senhor, traz também segurança nesses momentos de tomadas de decisão tão difíceis, né? Sim, sim, com certeza. E foi assim um fator fundamental na época. E hoje em dia, né? Quantas vezes
eu oro realmente ao Senhor quando eu chego no serviço, porque eu sei que eu sou responsável por muitas tomadas de decisão ali no momento da operação que está acontecendo no navio. Então, muitas vezes depende do que eu vou falar para a operação acontecer. Então, são momentos assim que realmente eu peço muito ao Senhor para poder me guiar, para poder me ajudar. E assim, eu estou no momento de aprendizagem, né? Mas é aquilo, a gente vai aprendendo a cada dia, passo a passo, e não adianta se desesperar tanto, porque... É legal que você vai aprendendo e vai praticando o que você está aprendendo imediatamente, né? Quase que simultaneamente. Isso vai consolidar o conhecimento. E fazendo Exato. isso com confiança, com coragem e, sobretudo, fazendo isso confiando no Senhor, né? E você falou uma coisa muito interessante também, que você não tinha experiência nenhuma na área de logística, Não. mas você tinha o inglês. Aí vem aquela pergunta, né? O que seria mais fácil aprender na tua área, a logística ou o idioma? Com certeza era a logística, né? E aí eles optaram por você porque você tinha o idioma. O que nos leva aí a uma reflexão importante também, que é estarmos sempre à frente, né? Do mercado, estarmos sempre à frente, não só do mercado, mas da vida, das situações, buscar sempre o conhecimento e a preparação. Você imaginou que isso fosse acontecer assim? Que essa preparação no inglês fosse te levar a um salto e uma oportunidade ainda melhor? Não, assim, eu sempre esperava, né? A gente sempre espera que alguma coisa aconteça, porque por causa da preparação que você teve, mas quando acontece, isso é ótimo. Na verdade, a minha história com inglês, por exemplo, é bem interessante, porque, na verdade, eu nunca fiz curso de inglês. E eu aprendi inglês Olha, sozinho. o meu filho é Então, assim também, sabia? é... Meu filho é Ah, assim, ele legal. aprende ouvindo. Ele tem uma pronúncia maravilhosa. Pode continuar. Foi assim que eu aprendi, na verdade. Eu aprendia com músicas na época. Eu comecei a estudar inglês sozinho com 14 anos, 15 anos e tudo mais. Aprimorei muito o inglês durante a missão. E aí, durante a missão, assim, eu enchi o saco dos elders, né, americanos, né, meus companheiros ali, para poder conversar em inglês com eles e tudo mais. E eles sempre me ajudaram, sempre me desafiaram a melhorar o inglês. E eu voltei da missão e, acidentalmente, as coisas da minha vida, na verdade, têm acontecido acidentalmente. Para você, né, Leandro? Uhum. Acidentalmente, eu comecei a dar aula de inglês e acabei me identificando com a área na época e fiquei aí dando aulas durante 20 anos. Então, foi realmente o que me sustentou durante muito tempo, né? Hoje ainda eu dou aula de inglês particular, então não deixo de ensinar, não deixo de aproveitar Tá no os sangue, momentos. né? Tá, não tem como deixar, né? Legal, né? Então, é importante a gente estar sempre buscando estar preparado, né? Buscando o melhor. Porque você nunca sabe quando uma oportunidade pode surgir, ou quando um acidente, né, pode surgir ali na tua vida e mudar todo o curso. Porque a verdade é que o Senhor, ele sabe de todas as coisas, né? Ele conhece os desejos mais íntimos do nosso coração. E aí a gente começou sobre o trabalho, você falou um pouco sobre o teu currículo, mas assim, a gente quer também conhecer o Leandro pessoa, o Leandro pai, o Leandro marido. Então vamos começar com uma perguntinha bem simples. Leandro, você é membro da Igreja de Jesus Cristo há quanto tempo? Então, eu sou membro desde 14 anos. Eu conheci a igreja por meio de um amigo meu, que era membro na época. E, infelizmente, esse meu amigo ele se afastou depois e tudo mais. Mas, na época, eu apresentei o evangelho para muitos amigos que eu tinha. Alguns até se batizaram na época e tudo mais. Isso foi lá em 92, 93. E foi interessante porque foi o primeiro ano do seminário, na verdade. Eu entrei com 14 anos, então eu consegui pegar o primeiro ano do seminário. E o seminário foi, assim, uma das coisas mais preciosas que eu pude ter na minha vida espiritual, porque ele me preparou muito durante a época da adolescência. E são aqueles momentos que você tem que tomar decisões, né? Antes de alguma coisa acontecer. Né, de bebidas se apresentarem para você, de drogas se apresentarem para você.
Só que eu já tinha tomado decisões antes, então eu devo isso muito ao seminário. A minha professora do seminário, ela foi fenomenal, e eu tive sorte de tê-la por 4 anos. Então, foi a Ana Paula, e ela foi muito especial durante aquela época. E depois eu fiz o instituto e tudo mais, e fui para a missão. Né? Na minha última live, até com o Vitor Neres, eu falei um pouquinho sobre essa questão, porque eu não queria tanto ir para a missão na época. Eu tinha cabelo grande, né? E um dos desafios que eu tinha na época era cortar meu cabelo. Então, o meu bispo na época, ele até fala, ele fez um desafio na época, que ele tinha um bigode, né? Ó, se você cortar o cabelo, eu vou tirar o meu bigode, que ele já preservava um tempão. E aí eu fui cortando meu cabelo pouco a pouco, né? Se Até me adaptando com a acostumar com a mudança. ideia. Uhum. Me acostumar com a ideia. Eu fui, na verdade, gostar da ideia de ir para a missão quando eu estava no CTM. Porque no CTM eu diria que eu tive o meu testemunho alinhado, meu testemunho desafiado, o meu testemunho realmente aconteceu ali durante o tempo do CTM. E foi um momento maravilhoso, na verdade. Aquilo me preparou realmente para eu poder estar durante a missão. Então, assim, muitas vezes, até falando para os jovens, né, que às vezes não sabem ainda se querem ir para a missão ou não, vão para a missão. Só vão. Né? O Senhor, ele vai fazer o restante do papel dele, ele vai ajudar no seu desejo, ele vai ajudar para que você possa ter as inspirações necessárias. E foi o que aconteceu comigo, porque de um jovem que não se interessaria nunca em ir para a missão, até porque eu morava com a minha mãe, eu ia deixar minha mãe sozinha na época. Então, foi uma decisão muito difícil para mim na época de ser tomada, né? Porque a minha mãe ia ficar sozinha durante 2 anos aqui no Rio, e seria bem complicado. Mas, enfim, tomamos a decisão e eu fui para a missão. E foi, assim, um dos momentos de maior aprendizagem para mim, onde eu aprendi a ensinar, aprendi a dar aulas, aprendi a falar com pessoas. Eu não tinha, na verdade, como falar com pessoas, eu não tinha coragem de falar com pessoas. Eu era muito tímido antes. Então, eu tinha uma timidez muito grande e eu venci a timidez durante a época da missão. Então, isso me ajudou bastante. Foi um momento muito gratificante para a minha vida, né? E isso me preparou de várias formas, para a minha vida pessoal, minha vida profissional, né? O inglês aí, durante a missão. Sim. Né? Me ajudou nessa parte de ensinar, porque depois que eu voltei da missão, apliquei aquelas técnicas que eu aprendi durante a missão no ensino, né? Então, são coisas que me ajudaram bastante. Depois, quando eu voltei, só falando, terminando rapidinho essa parte. Não, por favor. Quando eu voltei da missão, Tô eu amando ouvir. fui chamado logo para ser professor de seminário. Então, eu fui professor de seminário por 5 anos naquela época. E era um desafio dar aula para o seminário, porque nós vínhamos de uma ala que não tinha, na verdade, seminário há muito tempo. Então, não havia essa cultura do seminário acontecer. Mas as coisas começaram a mudar e foi muito bom o período do seminário. E eu lembro, assim, que teve épocas do seminário em que eu chegava para dar aula só para um aluno, 2 alunos, né? Que era a Gabi e o Homero Júnior. Eles estão até assistindo a live aí. Um abraço para Eles já vocês. falaram aqui, inclusive, já falaram aqui que você foi professor de seminário deles. Então, assim, e uma das coisas que a Gabi fala para mim, ela fala para mim direto isso, é que a gente, às vezes, não faz ideia da diferença que nós podemos fazer na vida de outra pessoa. Sim. Né? E quanto estamos ali meio que, poxa, só tem um aluno aqui, será que vale a pena? Né? Mas para aqueles 2, ou para aquela uma, valeu muito a pena. Até então, hoje, né? A gente está acompanhando o reconhecimento disso aqui deles com você. Né? Então,
realmente, eu diria assim, precisamos fazer o nosso papel, seja onde for, porque vai fazer diferença para alguém, vai fazer diferença para alguma outra pessoa. E eu aprendi muito isso durante esse tempo. Depois eu fui professor também do Instituto, e aí eu sou professor do Instituto até hoje também, então... É professor de corpo e alma, né? Pois é. E você sabe que a sua fala, Leandro, ela nos remete a uma pergunta, a um questionamento que nós precisamos ter na nossa vida todo o tempo, né? Que é aquela questão de eu faço o meu melhor para servir na obra do Senhor. Então, está sempre se questionando no sentido de que se eu faço melhor para o Senhor é importante, né? Porque você nos relatou aí nessa sua trajetória que você, em muitos momentos, não quis fazer o que não tinha um desejo real de fazer o que o Senhor esperava, mas você teve a atitude. E muitas das vezes a gente inverte. Então, primeiro vem a atitude, depois o desejo, algumas vezes. E a gente, às vezes, insiste em fazer o inverso. Eu só vou ter atitude se eu tiver o desejo. O presidente Hinckley, ele nos ensinou isso certa vez, quando ele disse: você tem dúvida se o livro de Mormon é verdadeiro? Então leia. Você tem dúvida se a palavra de sabedoria ela é real? Então guarde. Cumpra. Exatamente, o presidente Hinckley sabiamente nos ensinou a respeito disso. Muitas vezes, né? Então é fazer o que precisa ser feito, Leandro, com a sua fala, com o seu exemplo, independente disso ser ou não a minha vontade. E aí acontece o milagre que você nos relatou. A nossa vontade, ela se eleva para se alinhar à vontade de Deus, pelo simples fato de termos tido a atitude de fazer. Então, parabéns pelo seu exemplo. Muito obrigada, inclusive, por compartilhar isso. Porque, às vezes, a gente também sente dúvida e sente medo. E aí você vem com o seu exemplo e diz, vai e faz. Faz com o coração desejoso, que o Senhor vai fazer com que a sua vontade se eleve à vontade dele. E muito obrigada pelo seu amor, pelo ensino, pelo evangelho, em compartilhar as palavras do Senhor com as outras pessoas, né? Você falou uma verdade, viu, Leandro? A gente não consegue mensurar a diferença que o evangelho ensinado pode fazer na vida das pessoas. Então, o nosso papel é fazer, é dar o nosso melhor. E o Senhor, ele trata de complementar o restante, não é? Muito obrigada. Nós temos aqui, vamos rapidinho, só para uns abraços aqui para os nossos amigos que estão aqui, né? A Adriana Costa falando, a Yara, o Clóvis, muito obrigada. O Almeida aqui do Cosplay de Retornado, amigo querido que eu gosto muito, Vitor Neres, nós temos aqui o Fagner, boa noite, o Tony, tá todo mundo falando coisas aqui maravilhosas para você, dizendo do tipo de professor que você gosta muito. Olha aqui o Tony, papo bom esse, gostaria de perguntar para o Leandro, como as formações de grupo de estudo na capela no meio da semana? Eu acho que como estão, é isso, Tony? Como são? O que você acha, Leandro? Será que seria como são isso? As formações de grupo de estudo na capela no meio da semana? Será que é isso? A gente vai pedir para o Tony para ele reformular a pergunta dele aí, então, que aí a gente consegue responder. Tá bom, Tony? Coloca aí para a gente a pergunta. Aqui o Ian falando, Leandro, o melhor professor. Aí nós temos aqui o Clóvis, sempre Ian. Muito gentil, que nos acompanha. Né, o Clóvis sempre nos acompanhando, ele diz, o irmão Leandro é um professor de múltiplas facetas. Parabéns. Né? Nós vamos falar sobre essas múltiplas facetas aí. A gente tem que colocar aí esse professor de sorriso largo, né? De espírito jovial, de testemunho forte. Tem que nos contar da onde vem isso aí, da onde está vindo essa inspiração. A gente já percebeu que a tua inspiração principal é o Senhor. A gente já percebeu isso. Mas e as outras inspirações? Se prepara para contar para a gente sobre essas outras inspirações. Tá bom? Agora, Leandro, bora falar um pouco sobre família.
Você é pai? Fala um pouco. Casado? Conta pra gente um pouquinho da tua família. Nome da tua esposa. Aham. Então, eu sou casado já desde 2003. Prefiro não fazer a conta. Eu não sou muito bom com matemática. Mas eu sou casado com Tininha. Tininha, na verdade, ela trabalha com personagens vivos, né? E eu acho que isso tem muito a ver com esse universo meu também, que eu me identifico bastante. Personagens vivos, para quem não sabe, ela é costureira, né? Então ela faz os personagens e ela leva os personagens para festa. Então, a pessoa quer o Mickey. Então ela Ai, vai que lá e faz o legal! Mickey e o Mickey vai para festa. A pessoa quer as princesas. Então ela faz todas as fantasias das princesas, contrata o pessoal para ser os artistas, os atores, e a gente leva nas festas. Então, isso é uma outra coisa que faz parte desse universo dela, né? Então ela é muito talentosa com essa parte, e, tipo, ela tem um capricho muito grande. Então, isso é uma das coisas que eu mais admiro no trabalho dela, sempre admirei, né? E eu gosto muito porque tem a ver com esse universo meu também. Então, muitas vezes eu dou meu pitaco ali para poder ajudar e falar alguma coisa. Algumas vezes não, Leandro, que você deve dar pitaco sempre. Por aí. Eu tenho uma filha, na verdade, o nome dela é Lana. Lana tem 15 anos, vai fazer 16 já esse ano, agora em outubro. E eu tenho também 3 enteadas, que são filhas da Tininha. Então, na época, quando eu casei, muitas pessoas falaram: você é maluco? Que não sei o quê, você vai casar com uma mulher que já tem 3 filhas, blá blá blá, aquela história toda, né? Então foi um 3 outro filhos. desafio também Uhum. que a gente teve que enfrentar também na época. Mas tô aí desde 2003, casado com ela. Na verdade, todos eram membros da igreja, né? Todos são membros da igreja. A minha esposa, as enteadas, né? As minhas enteadas, Camila, Karine e Micaela. E a Lana também. Ela é também membro da igreja, nasceu na igreja praticamente, né? Só que, infelizmente, hoje em dia, as minhas enteadas, elas não frequentam mais a igreja, né? E a minha esposa também faz uns 5, 6 anos já que ela tá afastada da igreja, né? Ela não tem ido na igreja mais, apesar do grande testemunho que ela tem. E isso é uma das coisas que eu assim, admiro muito nela, porque ela tem uma fé muito grande, ela tem um testemunho muito grande sobre o evangelho, sobre o livro de Mórmon, sobre tudo da igreja, e isso me ajuda bastante, isso me ajuda a ter esperança de que ela volte, né, a frequentar as reuniões, a frequentar a igreja e tudo mais. Então eu tenho tentado levar a Lana na igreja o máximo possível, eu tenho tentado influenciar a Lana para que ela possa fazer o seminário, para que ela possa ter experiências espirituais. Inclusive, ano passado, a Lana passou por uma experiência muito interessante no acampamento dos jovens, e eu acho que essa foi uma das primeiras experiências espirituais que a Lana teve. Ela foi discursar, ou foi prestar um testemunho dela, e ela começou a chorar durante o testemunho. Eu não estava lá, me contaram isso. E ela começou a chorar durante o testemunho dela, e o espírito foi muito grande. E ela disse que ela sentiu muito o espírito na hora, naquele momento. E isso é uma das coisas que eu sempre falo para ela. Lembra daquela experiência que você teve no acampamento? Aquilo foi um testemunho do Senhor, te ajudando a identificar que essas coisas são verdades. E isso é uma das coisas que eu acho que me ajudam bastante, né? Apesar de todos esses, talvez, desafios que a gente tem em família, né? Saber balancear isso, né? Às vezes é meio complicado, às vezes não é todo mundo na nossa família que é membro da igreja. Eu tenho pessoas que são membros, né? Talvez não estão indo agora, mas têm o testemunho, sabem como é.
Mas às vezes a situação é pior ainda, às vezes tem pessoas que simplesmente tem pessoas da família que não são membros da igreja e criticam, né, tudo aquilo. Então, são desafios bem grandes que nós podemos enfrentar. Mas uma coisa que eu tenho pedido muito realmente ao Senhor, para que essa situação ela possa ser invertida, né, no tempo dele, é claro, mas que possa acontecer. E eu sei que realmente o Senhor vai fazer a parte dele. Eu sei que uma hora a Tininha volta para a igreja, uma hora as coisas vão se acertar da melhor forma possível. Muito gratidão, viu, Leandro? Gratidão por sua entrega nesse momento. Porque você abriu a sua vida pra gente com tanta sensibilidade e até com tanta esperança. E apesar de estar relatando um desafio da sua vida, a gente consegue sentir a fé e a certeza de que isso é temporário no teu tom de voz. Muito obrigada. Você sabe que na nossa conversa você ficou muito à vontade para tocar ou não sobre esse assunto. E você decidiu fazer isso. E eu tenho certeza que vai poder inspirar outras pessoas e fortalecer outras pessoas que vivem a mesma situação que você, a não perderem a fé, a não esmurecer, né? A continuar com os joelhos firmes ali, orando e buscando a ajuda e a orientação do Senhor. Muito obrigada. Nós vamos unir as nossas orações, eu e convido a todos que estão nos assistindo, vamos unir as nossas orações à sua oração, para que a Tininha ela possa voltar ao convívio dos santos. Porque o evangelho ela já tem dentro do coração, né? Para que ela possa voltar ao convívio dos santos e vocês possam realizar aquele primeiro plano, né, que você me contou, aquele primeiro plano que foi desfeito aí com a saída dela temporária do Evangelho. Eu sei que isso vai acontecer porque essa é a vontade do Senhor, que seus filhos eles permaneçam fiéis, unidos para esta vida e para toda a eternidade. Muito obrigada de coração, Leandro, por sua entrega e por compartilhar conosco sua história. Eu estou muito grata mesmo. Você falou um outro ponto muito importante aí, que eu quero ressaltar, que a gente já está caminhando aí para o finzinho da nossa live. Infelizmente, né? Seria tão bom a gente conseguir ficar assim, esse bate-papo gostoso muito tempo. Mas assim, você falou algo que quando você decidiu se casar com a Tininha, ela já tinha 3 filhos, né? E que isso foi um pouco desafiador aí por conta das pessoas. Leandro, conta pra gente, porque assim, eu sei que não é fácil. As pessoas elas tendem a emitir opiniões sobre as coisas e algumas dessas opiniões elas emitem assim como se fossem verdades, né? Então conta para mim como foi, o que te fez não ouvir essas pessoas, a que voz você ouviu, como foi tomar essa decisão? Primeiro, eu lembro que a gente jejuou na época para poder tomar essa decisão. Não foi uma decisão fácil na época, porque eu não ganhava bem, não ganho tão bem hoje também, mas na época eu tinha pouquíssimo, meu salário era muito baixo e existia o trabalho dela, que ela trabalhava somente com costura mesmo, né? Ela trabalhava com roupas de festa e tudo mais. E eu tô lendo ali, volta Tininha. Hashtag, tá, gente? Hashtag volta Tininha. Alice acabou de lançar a hashtag volta Tininha. Beijão, Alice. Mas eu lembro que, assim, na época, muitas pessoas vieram falar pra gente, isso é loucura, você querer casar com uma pessoa que já tem 3 filhas, isso é loucura, porque nós temos uma diferença de idade também, isso é loucura por causa dessa situação, e eu lembro que muitas vezes a gente decidiu somente ouvir por aqui e sair por ali, porque aquela situação estava se tornando muito
chata já na época, né? Então, a gente decidiu deixar isso de lado, né? E enfrentar esse desafio junto, né? Na época. E eu lembro que, no início, a gente conseguiu fazer isso muito com a ajuda do Senhor, bastante, né? E realmente, como eu falei, né, antes, né, na nossa conversa, ela era rato de templo, então a Tininha ia no templo direto, né? Então, isso ajudava a gente. Ela ia muito mais no templo do que eu, na época. Então, são coisas assim que nos ajudaram bastante durante essa decisão que podia parecer tão difícil para outras pessoas, né? E para mim também, porque quando eu encarei esse desafio na época, poxa, a mais velha, a filha mais velha, ela tinha já 14 ou 15 anos, 14 anos, eu acho. Nossa, Então, eu peguei as meninas em toda a época da adolescência, então foi desafiador no início, mas depois a gente acabou levando. Teve aí a confirmação e a certeza do Senhor de que deveriam ficar juntos. Sim, sim. Eu acho que com o tempo a gente acabou vendo isso, né? Que isso realmente era uma verdade que ele queria lá atrás. Eu lembro que meu presidente da estaca falou: mas vocês já jejuaram sobre isso? Vocês perguntaram ao Senhor sobre isso? Então, assim, eu falei, gente, é tão incentivado a você casar, né? Você formar uma família. E eu fiquei pensando na época, por que as pessoas, né, não querem, né? Você sabe, Leandro, eu tenho que falar uma coisa para você. Que bom, como eu sou grata por homens loucos como você. Porque eu tenho que te contar uma coisa, Leandro, você não está sozinho na sua loucura. Uhum. Sabia disso? Porque o meu marido, quando ele me conheceu, eu tinha 3 filhos. E ele aceitou o desafio. Essa loucura, né? Olha só. E ele aceitou o desafio. E ele ama os meus filhos como se fossem filhos dele. Os meus filhos consideram ele como pai de verdade, sabe? É para ele que meus filhos mandam um recadinho do Dia dos Pais. É nele que meus filhos pensam, que as minhas filhas pensam quando decidirem se casar, querem ser levadas, conduzidas até o altar por ele. Legal. É nele que elas pensam, sabe? Então, que bom que existem homens loucos, né? Que eles vivem além do que a sociedade impõe, muitas vezes, né? E que às vezes a gente percebe isso até dentro da igreja. Nós somos imperfeitos, não é? Temos o evangelho verdadeiro, o evangelho perfeito, mas somos seres imperfeitos, tentando moldar nossa vida diante dessa perfeição ensinada pelo Senhor. E como eu sou grata por ele. Ele é um homem maravilhoso, ele é um marido maravilhoso, cuida dos meus filhos e cuida de mim. Então, você não está sozinho. Que bom. E como você, eu desejo que existam muitos outros, porque nós merecemos ser felizes, merecemos ser cuidadas e amadas por homens especiais, por portadores dignos do sacerdócio, que vão nos conduzir de volta à presença de Deus. Nós merecemos isso. Né? E que bom que vocês, então, deram ouvidos, mais uma vez, à vontade do Senhor, e não à opinião das outras pessoas, né? Quem realmente deve nos guiar é Ele. Verdade? Sim, verdade, com certeza. Leandro, como eu falei para você, a gente está caminhando para o finalzinho, mas eita, bate-papo bom esse, viu? Nossa, gente, isso tem sido maravilhoso para mim. De coração eu falo isso. Eu estou amando cada entrevista, cada particularidade que os entrevistados têm, e está sendo muito bacana. Agora, Leandro, vamos falar um pouquinho assim dos hobbies do Leandro para a gente terminar? Porque a gente já falou um pouquinho aí tem o canal, né, gente? Olha só, não esqueçam, tá? Do canal de irem lá. Vamos conversar sobre, não é isso, Leandro? Vamos falar sobre.
perdão. Vamos É falar quase, quase. Gente, olha a gafe, né? Façam de conta que isso não aconteceu. Vamos falar sobre. Então, se você ainda não acompanha o Leandro, vai lá. Assim que terminar a live, você já corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, assistam os vídeos dele, deixem seus likes, seus comentários, gente. Eu tenho certeza absoluta que vai acrescentar muito a vida de vocês. Cada minutinho que vocês dedicarem a assistir os vídeos deles vai acrescentar em dobro em conhecimento, em testemunho, em fé a vida de vocês. Então, não deixem de segui-lo. Eu também vou deixar depois aqui nos comentários, na descrição deste vídeo, o link do canal do Leandro. Vamos falar sobre. Ele fala sobre o Evangelho, né? O foco principal é ensinar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mas tem muitos projetos bons vindo por aí, né? Leandro, olha, então, fiquem de olho. Vocês não podem não estar inscritos no canal, né? Porque não podem perder isso. E, não Leandro, vou dar muito spoiler, mas tem. Não, olha, e tem a ver, gente, e tem a ver com o que é uma das coisas que ele mais gosta na vida. Depois do Senhor, né? Quais são as suas outras inspirações? Quais são os seus outros amores? Depois do Senhor, a família? Conta pra gente aí. Eu tô vendo alguns desses amores atrás de você, é isso? Tem ali atrás um pouquinho. Um pouquinho, gente, um pouquinho dos amores. Isso é razão de briga de vez em quando em casa também. Mas... Eu imagino. Mas conta então, pra gente. Eu gosto muito de super-heróis desde criança, né? E eu lembro que o primeiro super-herói que eu gostei muito quando era criança era o He-Man. He-Man e She-Ra, né? À toa que tem aqui a coleção completa aqui atrás. Tamo junto. Né? E eu gostava muito do He-Man e She-Ra, porque na verdade eles tinham sempre aquela moral no final de cada episódio. Eu acho que isso me chamava bastante atenção. Homem-Aranha, eu sempre adorei muito Homem-Aranha, então é um personagem que eu sempre gostei, porque ele é como nós, ele tem os seus desafios, ele tá ali todo momento passando pelas dificuldades dele, só que ele tem que ser o super-herói que ele é. Uhum. Tem o Batman, ou seja, tem vários super-heróis. Eu sempre amei super-heróis, então. E eu coleciono, né? Eu sou colecionador, na verdade. Eu sou colecionador de bonecos, né? Que a gente chama de action figures. Sou colecionador de bonecos. Porque a gente não chama de boneco, né? Porque é meio que pecado. Ah, tá. Olha, eu já ia cometer um pecado. A gente chama de action figures. Mas eu coleciono isso, coleciono quadrinhos, coleciono Blu-rays, né? Filmes, etc. Então, eu sempre fui muito fã de filmes e séries e tudo mais. Então, eu gosto muito desse lado geek, né? Esse lado de gostar de filmes e séries, de super-heróis e tudo mais. E isso, na verdade, quando eu resolvi fazer o canal, foi uma coisa muito acidental. Mais uma vez acidental. Eu estava numa aula da escola dominical. Eu estava assistindo essa aula e eu lembro que a Gabi estava dando essa aula, minha aluna do seminário aí, minha eterna aluna. E a Gabriela falou alguma coisa sobre os vídeos que eram postados pelo Lucas Guerreiro no Videira Verdadeira, que é esse canal. Exato. E aí eu fui dar uma olhada nos vídeos, né? E como eu fiquei admirado com aquilo, como que eu gostei daquilo, né? E eu falei, gente, existe pessoas que estão lá no YouTube falando sobre o Evangelho, dando aulas, né? Falando sobre essas coisas. E aí naquele dia mesmo, naquela hora eu pensei, poxa, por que não? Né? Por que não fazer alguma coisa parecida? Eu sempre gostei muito de ensinar, então, já que eu não estou podendo ensinar para tanta gente, né? Não estou podendo dar aula para tanta gente por causa da pandemia, vou dar aula então para o YouTube.
botar um vídeo ali e deixar as pessoas assistirem. E olha, eu gravei assim um vídeo sem querer querendo. Botei lá o vídeo e eu lembro que na semana que eu botei, alcançou já 100, 200, quase 300 visualizações na primeira semana, e as pessoas começaram a se inscrever, as pessoas começaram a comentar. E eu, na verdade, quem for ver assim os vídeos lá, vai ver, por exemplo, a primeira figurinha do vídeo que tem, tá meio assim, hello Peter. Tá meio, tá meio apagada assim por trás, né? Que na verdade eu gravei na frente da minha coleção. Porque eu fiquei pensando, poxa, falar do evangelho com essas coisas aqui atrás não vai ser muito legal, né? Não vai ter muito a ver. E aí, eu lembro que uma pessoa falou para mim, mas por que você vai esconder isso? Que é uma coisa que você gosta tanto, que É você você! admira tanto, que não sei o quê. Eu falei, é verdade. Aí, tipo, a partir do segundo vídeo, eu comecei já a mostrar isso atrás, né? E eu comecei a ver que as pessoas começaram a se encaixar naquilo, né? Gostar daquilo, e começaram a comentar sobre as coleções, sobre os super-heróis e tudo mais, não só no YouTube, mas no Zap. Apareceu a live com o Adriano lá no canal dele, que firma Alicerce, falando sobre os super-heróis e o plano de salvação. Então, meio que foi uma coisa acidental, mas eu considero realmente hoje, eu considero que foi um insight do Senhor, que foi uma revelação do Senhor, para que aquilo acontecesse. Que o canal começasse a acontecer. Eu criei esse nome do canal, tipo, na segunda semana, depois de ter postado o primeiro vídeo, né? Então, para ver que realmente não foi uma coisa assim, eu vou criar um canal para poder colocar no YouTube. Não, foi exatamente, eu queria realmente compartilhar meu talento. É um dos talentos que eu tenho de ensinar, né, de compartilhar o evangelho. Eu queria compartilhar esse talento com outras pessoas. E foi assim, tem sido um grande prazer poder fazer isso, porque eu vejo hoje em dia, eu acho que a gente acaba pegando uma responsabilidade com aquilo, né? Porque é tanta gente que comenta, tanta gente que começa a falar, olha, eu estou usando os seus vídeos nas noites familiares, eu estou usando os seus vídeos em aula, e eu fico falando, gente, como que Que pode uma coisa loucura, dessa, né? né? E eu acho que tem muito a ver com essa questão do... Eu levei, na verdade, o canal para um lado de tratar do Vem e Segue-me, né? Então, foi uma das vertentes que eu peguei para poder falar sobre o Vem e Segue-me, só que eu escolhi falar do Vem e Segue-me puxando um pouquinho para o lado do Instituto. Então, quem assiste as aulas do Vem e Segue-me ali no canal, vê que, na verdade, é um pouquinho mais aprofundado, porque eu utilizo muito o manual do Instituto, são aulas, na verdade, bem voltadas para o Instituto, em cima de doutrina e convênios. Eu fiz... Como eu gostava muito desse lance dos super-heróis, de vencer, né, uma batalha, e de ter sempre o super-herói que vai lutar contra o inimigo e tudo mais, eu pensei, poxa, por que não fazer alguns vídeos sobre o Apocalipse? Foi então que eu fiz uma saga do Apocalipse no canal, e durou 7 capítulos essa saga. Então não, foram a aulas saga sobre do o Apocalipse. Foi ótima. Foram aulas do Apocalipse que eu já tinha dado no Instituto uma época, e eu resolvi compartilhar essas aulas no canal. Aí depois eu fiz uma votação com a galera. E aí, vocês querem Isaías ou Pérola de Grande Valor? O que vocês gostariam de ter? Né? E aí o pessoal escolheu Isaías. Uhum. E a gente está aí no quarto vídeo, semana passada, a gente teve o quarto vídeo aí da saga de Isaías, que está sendo um prazer poder compartilhar isso, porque eu aprendi a amar o livro de Isaías durante a missão, porque antes eu não entendia nada do que era falado ali. E durante a missão, teve uma época que eu me desafiei a ler Isaías. E como que eu aprendi com aquilo? Né? E aí eu pensei, poxa,
vamos falar sobre um pouquinho disso também. Por que não? Né? Das coisas que a gente pode aprender no livro de Isaías. E é isso, tem outras vertentes vindo aí no canal, voltadas a Olha, esse gente, tem muita assunto. coisa boa vindo aí no canal, viu? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A gente percebe, Leandro, muita paixão quando você fala. A gente percebe isso, dá para sentir assim o prazer que você está fazendo todas essas coisas, o prazer que você ensina, né? Então, a galera que gosta, elas estão falando, estão acompanhando. Gente, muito obrigada por vocês nos acompanharem. Muito obrigada por estarem sempre conosco aqui nas quartas-feiras. Continuem comentando no vídeo depois que ele terminar, compartilhem com seus amigos, marquem, né? Acho que é muito legal outras pessoas terem a oportunidade de assistir, de acompanhar isso, porque foram temas tão relevantes que nós falamos, Leandro. Muito obrigada. Nós temos 2 perguntas aqui rapidinho para te responder. O Tony, ele falou, o Tony, ele queria saber o que você acha dos grupos de estudos serem formados durante a semana na capela. Foi o que ele falou, assim, ele insistiu várias vezes a respeito dessa pergunta, inclusive, né, ele queria saber sobre sua opinião sobre os grupos de estudo. E o Fagner, ele quer saber o que você achou se você já assistiu o He-Man, né, acho que She-Ra, na Netflix. Ah, tá. Eu já estava até falando disso antes, né? Então, quando é que você vem jantar aqui em casa? Isso que fala, Adriano, meu propósito. O Carlos convidando o Adriano para almoçar em casa. Mas vamos lá, para a primeira pergunta. Eu acho bem interessante, na verdade, grupos de estudo na capela. Eu lembro que aqui na ala aconteceu durante o tempo alguns grupos de estudo do livro de Mórmon, alguns grupos de estudo sobre doutrina e convênios, mas principalmente sobre o livro de Mórmon. A gente só tem que tomar cuidado hoje um pouquinho com essa questão da pandemia, né? Mas nada impede de acontecer, por exemplo, online. Né? Acontecerem esses grupos de estudo em forma online, né? Isso é bem interessante. Eu acho que isso é uma coisa que pode realmente acontecer durante a semana, que vai ajudar alguns membros que não têm como estudar durante a semana em casa, porque não tem alguém que é membro da igreja, ou não se sente tão à vontade para poder estudar sozinho. Então, esses grupos de estudo realmente podem ajudar bastante. Podem contribuir, né? São ótimas contribuições. A gente só precisa tomar cuidado com os horários das outras coisas, né? Para não competir com a família e com o estudo pessoal dentro do lar, que ele é muito importante. Né? Mas tudo aquilo que a gente conseguir agregar para conhecimento e estudo das escrituras, eu também concordo, compartilho da sua opinião. Acho que é muito louvável, né? É muito bacana. Mas, Leandro, a gente precisa se despedir. Esse nosso bate-papo. Só respondendo do Fagner, assisti, viu, Fagner? Eu não gostei muito, ainda tô me adaptando. Mas eu prefiro a gente ainda os fica antigão. muito com o antigo na cabeça, né? Eu também. Eu prefiro os antigão, Não é que eu seja antiga, assim, né? De jeito nenhum, mas é que a gente se identifica mais com os antigos. Clássico. Hoje você se saiu muito bem, Leandro. É clássico. É vintage. E é clássico. E é maravilhoso, né? Exatamente. Então, Leandro, muito obrigada mais uma vez por sua participação conosco. Depois você dá uma lida aí nos comentários, muita gente contribuindo, participando, falando do professor incrível que você é, agradecendo por sua entrega em contar a sua história. O Adriano do canal Meu Propósito, ele falou muito bem, né? Muitos vêm contar o palco e o Leandro contou os bastidores da vida dele. E isso foi legal, porque isso vai fazer a diferença na vida de outra pessoa. Então, muito, muito obrigada mesmo por sua entrega. Então, por favor, despeça das pessoas, dê um tchauzinho, suas considerações finais para a gente finalizar. Tá, ok. Gente, obrigado, muito obrigado por terem participado da live.
Para mim foi realmente um grande prazer, né? Eu na verdade, eu estava bem ansioso, nervoso com esse momento. Mas assim, foi realmente um prazer estar aqui durante essa 1 hora falando, compartilhando com vocês algumas coisas. Eu espero que possam realmente ajudar algumas pessoas. Obrigado pelos comentários, obrigado assim, por tudo que vocês já têm comentado no canal, né? A Yara falou lá no início lá que super-herói, etc, né? Meu super-herói, obrigado, Yara. Assim, obrigado realmente por todos vocês aí que têm compartilhado, que têm assistido lá no canal. Eu espero que vocês possam ajudar outras pessoas a conhecerem essas coisas também. Então compartilha sempre, se inscreve lá no Vamos Falar Sobre, e eu espero que vocês possam deem suas ideias também. Eu gosto que vocês possam dar suas ideias, né? Deem lá suas ideias, o que vocês gostariam de ter mais no canal, o que vocês gostariam que mudasse, o que vocês gostariam que fosse um pouco diferente, o que vocês gostariam que eu falasse sobre. Eu gosto de falar, né? Então vamos falar sobre. Tá bom? Mas obrigado mesmo, Cilei. Foi assim, bem. Foi um ótimo bate-papo, assim. Eu fiquei muito à vontade e isso fez total diferença. Obrigado mesmo. Imagina, eu sou a maior ganhadora de tudo isso. O Tony pediu para a gente mandar um abraço, Leandro, você também. Um abraço lá para Goianazes, Zona Leste, São Paulo. Um abraço, um grande beijo. Abraço aí. Um grande abraço para todo mundo. Que legal, muito obrigada mais uma vez por vocês participarem conosco. Gente, nós estamos finalizando o nosso bate-papo, né, desta quarta-feira, o nosso papo tudo de bom. E lembre-se, não deixe que momentos especiais como esse passem pela sua vida de forma despercebida. Absorva cada ensinamento, cada exemplo e coloque isso e traga isso para a sua realidade hoje. E descubra como você pode se tornar um servo melhor de Jesus Cristo. Tchau, gente. Tenham todos uma excelente noite. Tchau, tchau, galera.